Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Evangelista pensador na área, a paz do Senhor. Olha, vamos pensar num versículo aqui que é muito mal interpretado. As pessoas hoje, para justificar toda a sua vida, falam tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. É que não leu 12, gente. Toda a vida do crente é uma reação de Deus na vida dele. Tudo que acontece. O cristão, o ser humano, a raça humana, tudo começa com uma palavra, não comerás. Foi um mandamento dado por Deus para o homem. E o homem, então, ele fez o quê? Ele comeu. Aí Deus reagiu a tudo que ele fez. É uma ação e reação de Deus e do homem. O Evangelho de Deus é assim. Deus falou para o homem, não coma. O homem comeu. E como Deus reagiu a isso? Essa ação do homem. Melhor, como o homem também reagiu ao que Deus falou, não coma. Ele comendo. E como teve toda essa consequência, ou melhor, por que teve todos esses problemas? Porque foi algo que foi dado para o ser humano e ele agiu de forma errada. Da mesma forma como o Evangelho de Cristo é dado a você hoje e você age de forma errada. Por isso, 1 Coríntios 11, 24 em diante, se não me engano, diz que se você participa da Santa Ceia de forma errada, você vai morrer mais cedo, vai ficar doente. Não é? Por isso que alguns de vocês estão doentes fisicamente, outros estão com depressão, desânimo, né? E outros já morreram, né? Está dizendo lá. Tudo por causa de uma reação. Conforme você pega o Evangelho e coopera com Deus, com ele. Ou não coopera. Mas se você pega Romanos 12, fala a mesma coisa, 2. Mude a tua maneira de pensar, pois Deus vai te capacitar para que você venha vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas primeiro você tem que ter o quê? Romanos 12, 1 e 2. Apresentar teu corpo de sacrifício a Deus, mudar então a tua maneira de pensar para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. É condicional. É condicional, é uma reação de Deus. Todo o Evangelho. E hoje o que nós vemos é cristãos fracassados e colocando toda a desculpa do fracasso nas costas de Deus. Tirando toda a responsabilidade dele. Se você não foi curado por Deus, não é porque Deus não quis, é porque você não creu. Está entendendo? O crer está no homem. O poder de cura não está no homem, está em Deus. A fé não cura, não tem poder. A fé tem certeza. E esse poder está em Deus. É Deus que cura. Então, seja o que for, resolver os seus problemas familiares, pessoais, financeiros, seja o que for. Tudo é vontade de Deus. É fácil se esconder nisso. Mas Deus vê assim, ó, é responsabilidade sua você crer. Às vezes o teu problema é porque você, como diz, eu li lá em 1 Coríntios 11, não citei, 1 Coríntios 11, você participa da Santa Ceia, que é um símbolo lá, de forma errada. Você come o corpo de Cristo, que é a palavra de Deus, bebe o sangue de Cristo, que é o Espírito Santo, né? Então, de forma errada. Você tem comunhão com Deus de forma errada. Ou você não tem. Né?
Então, por você seguir Deus de forma errada, você tem esse problema. PC Nelson era um pregador batista. Depois foi para a Assembleia de Deus porque não foi aceito no meio batista. 50 idiomas ele falava, 25 ele era dominante. E era a maior autoridade hebraica no século passado e grega. Segunda de grego, primeira de hebraico, ou vice-versa tal. Ele, o cara sabia, lia a Bíblia em grego e hebraico. E daí? Mas ele ignorava os versículos e falava com a mente dele. Ele pulava fora. O que dava a responsabilidade. Ele gostava de seguir uma ideia que tudo que acontece na sua vida está no comando de Deus. Na verdade, não é assim. Não é desse jeito. Deus te dá a responsabilidade. Se você age de acordo, aí Deus pode cooperar com você. Deus pode operar, abençoar a tua vida. Então, as pessoas entendem de forma muito errada a palavra de Deus. De forma muito errada o Evangelho. Então, você tem que tomar cuidado, meu amado. Porque Deus está vendo, Deus sabe a verdade. Se você ignora os fatos, como esse versículo, você tem que fazer algo com o que Deus te dá. Você tem que ser responsável. Aí Deus vai operar, ou cooperar. Uma ação gera uma reação. Pois Deus é quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com sua vontade. Porém, o versículo anterior diz, meus amados, Filipenses 2,12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolva a salvação que foi dada a você com temor e tremor. Aí, no termo grego, desenvolver, né, crescer. Né? Então, ter comunhão com Deus. Aí vai efetuar o querer realizar. Você entendeu? Você crê em Cristo, você crê no Evangelho, as pessoas desde o Velho Testamento, desde Adão, é uma reação de Deus acerca do Evangelho, da boa notícia de Deus. Adão, Moisés, Abraão, os reis, toda a Bíblia, Deus dá algo para o ser humano, se ele acredita, Deus reage de forma positiva ou negativa, seja o que for. Então, é toda uma responsabilidade dada para o ser humano. Jesus Cristo queria curar, mas não pôde fazer milagres, melhor dizendo, milagres. Em Marcos 6,5, porque não creram nele. A reação de Deus, do poder de Deus, foi ficar parada. Então não tenta, se Deus quer, Deus opera. Não é assim não. Deus pode querer curar, não vai curar se você não crer. Deus pode querer te abençoar, se você não crer, não vai te abençoar. Amém? É dentro desse padrão. Então você tem que entender, não adianta Deus querer. Deus só vai fazer se você reagir de acordo com a palavra de Deus, ou agir de acordo com a palavra, a altura da palavra. Mas uma coisa, Deus acontece. Ou o diabo toca na tua vida, ou Deus não vai te proteger do diabo. E outra coisa, o juízo vem. Independente se creu ou não creu, o melhor. Se você creu, você vai ser juizado, vai ser abençoado. Se você não creu, você vai ser. É uma reação. Se você crê, como diz Coríntios 11, se você pratica o Evangelho de forma certa lá, a Santa Ceia, vívida, você vai ter uma reação de Deus. Ou desânimo, ou enfermidades, ou morte, vai ir para o céu mais cedo. Ou, se você observar, a comunhão vai ser abençoada. Examine o ser humano, né? Se ele pode participar da Santa Ceia, que é uma figura da comunhão com Deus, de modo geral. Quando você lê a Bíblia, você está participando da Santa Ceia. Quando você ora, você está participando do sangue de Cristo, etc, etc. A comunhão que o homem tem com Deus, que é o ápice da morte de Cristo por você, o ápice do propósito de salvação é ter comunhão com o homem. É Deus ter comunhão com o homem. Então, e você às vezes destrói tudo o que Deus fez por você, criando uma teologia por causa dos seus fracassos, seguindo uma ideia morta. E como diz PC Nelson, eu sabia que estava escrito muitos versículos que iam contra a doutrina da minha igreja. E aí, o que eu fiz? Um dia eu realmente me converti a Deus, aceitei a palavra de Deus por inteira. Por quê? Porque Deus vai ser teu juiz um dia. Ele vai saber, ele sabe, na verdade,
que você não crê na Bíblia, ou você escolhe no que crê na Bíblia. E ponto final. E você não aceita a ideia de você ter responsabilidade com a sua vida espiritual. Você aceita que só Deus tem e que o que Ele quiser será a sua vida. Como é fácil crer nisso. Que mensagem do diabo, hein? Que mensagem do capeta. Isso não é graça, meu amigo. A graça é a capacidade de cumprir o que Deus exige. Romanos 8, verso 3. É a capacidade de cumprir o que Deus exige. Isso é a graça. E também a salvação, quando você crê no Evangelho. Mas começa assim, arrependei-vos. Então, cuidado. Para você, eu não oro, eu não tenho responsabilidade, eu oro quando eu quero, porque eu estou debaixo da graça, eu jejuo quando eu quero, porque eu estou debaixo da graça. Jesus jejuou e orou para executar a vontade de Deus. A graça é para isso. Agora, não é quando, né, Deus quer. Deus quer agora. O jejuar, o orar, Jesus jejuava, ele orava, ele é o nosso modelo. Quem é você para não jejuar, não orar, não ter comunhão com Deus e colocar nas costas de Deus essa responsabilidade que é sua? Essa vida fracassada que é sua é porque você não é responsável com o Evangelho. Então, cuidado para você não confundir graça com libertinagem. Liberdade em Cristo não é libertinagem. Amém? Responsabilidade é responsabilidade. Então, você tem que aprender a ser responsável. Tá bom? Então, não interprete a Bíblia do jeito que você quer. Tenha a teologia de Deus na sua mente. Amém? Um abraço. Pense nisso.